Bom, eu estou aqui com o doutor Alvindo. Doutor Alvindo, muito prazer em cumprimentá-lo, que é um dos advogados trabalhistas mais, digamos assim, experientes do direito trabalhista aqui do nosso estado. Me lembro que nós conversamos aqui antes da aprovação da reforma trabalhista e o senhor me dizia naquela ocasião que a aprovação traria prejuízos para os trabalhadores. A reforma já passou, já foi aprovada. Esses prejuízos já começaram a ser sentidos ou ainda não? Bem, veja, a reforma, as alterações que foram introduzidas por ela, somente entrarão em vigor a partir do mês de novembro. De novembro. Mas o que nós já estamos percebendo é que muitas empresas, inclusive do setor público, empresas federais anunciando que não realizarão, mas não há previsão para a realização de concursos públicos, haja vista que pretendem fazer uso agora da chamada mão de obra terceirizada. Então, já estão muitas empresas adotando medidas preparatórias para que a partir de novembro já passem a... Não realiza mais concurso. Exatamente. E aí contrata mão de obra terceirizada, que é fruto da aprovação de uma outra lei. Exatamente, que é a lei da terceirização. Faz parte de um pacote. Aliás, a título apenas de informação, ontem o ministro Meirelles deixou claro que agora o governo vai investir pesado na aprovação da reforma da Previdência. Exato. Né? Então já teve a reforma trabalhista, a terceirização e agora é a da Previdência. Então, concurso público que muita gente sonha com a realização de concurso, a tendência é que se diminua a realização de concurso. Porque esses órgãos não estão mais obrigados, por conta daquela lei da terceirização que foi aprovada, mesmo as empresas públicas, a administração pública não está obrigada, ela pode fazer essas contratações através do Instituto da Terceirização. Então, essa já é uma das medidas que estão sendo utilizadas a partir dessa aprovação, tanto da lei da terceirização, como mais recentemente agora da reforma trabalhista. Mas a reforma trabalhista, as regras só mudam mesmo a partir de novembro. A partir de novembro, a sociedade como um todo começará a perceber essas alterações. Por enquanto, não está sendo dada a importância devida a esses temas. A população talvez não esteja ainda ciente daquilo que passará a ocorrer quando essas medidas entrarem em vigor. Então, muitos contratos passarão a ser objeto de alteração, muitos empregados hoje contratados serão convocados por seus empregadores para uma renegociação, os chamados acordos individuais. Me permita lhe interromper, porque aí entra uma questão interessante. A lei entra em vigor a partir de novembro, mas os efeitos dela... Porque, por exemplo, alguém poderia dizer, não, o meu contrato, como é anterior, então ele não vai sofrer efeito. Não tem nada disso. Não, porque... A partir de novembro, o empresário pode chamar o trabalhador e dizer, olha, você ganha 10 mil, eu vou lhe pagar 2, você quer? Pode mudar, por exemplo, o tipo de contrato, que agora uma empresa pode ou poderá contratar no chamado regime de tempo parcial trabalhadores para cumprirem uma carga horária semanal de 30 horas. Sim. Por exemplo, é o caso do bancário. O bancário trabalha 6 horas diárias e cumpre, durante a semana, um total de 30 horas. Eles poderão ser enquadrados nesse contrato em regime de tempo parcial. E o que isso significa? Significa que a remuneração do empregado passará a ser proporcional às horas trabalhadas. E isto, obviamente, resultará na redução da sua remuneração, que ela passará a ser proporcional e não integral. Essa é uma das consequências que nós já avistamos e a sociedade não está percebendo ainda. Meio que foi aprovada e depois veio essa questão aí da denúncia do Temer e o assunto ficou meio que esquecido, né?
A partir de novembro é que o bicho vai pegar. Doutor Alvino, uma das, digamos assim, dos sustentáculos da aprovação da reforma trabalhista foi a premissa de que na Justiça do Trabalho o empresário nunca tem razão. É verdade isso? Nunca foi verdade. Aquele empresário que sempre cumpriu com as suas obrigações, né, que sempre procurou estar dentro, né, da legalidade, primeiro que esse empresário raramente, né, frequentava a Justiça do Trabalho. Né, raramente. Tem muitas empresas, é bom que isso fique claro, muitas empresas que há anos, ou talvez nunca tenham sido acionadas na Justiça do Trabalho. Né? E quando acionada, se ela apresenta provas de que cumpria, de que pagava corretamente, de que recolhia os seus encargos, a Justiça sempre foi extremamente correta no sentido de julgar improcedentes essas reclamações. E a propósito disso, dentre as alterações agora da reforma trabalhista, uma delas é que se o empregado ajuizar uma ação trabalhista a partir de novembro e for julgado improcedente, se ele se a Justiça declarar exatamente, ele terá que pagar custas processuais e os honorários advocatícios em favor do empregador. Ou seja, o trabalhador vai pensar duas vezes antes de ajuizar uma ação. Exatamente. Mas o senhor não acha que a quantidade de ações ajuizadas é excessiva no Brasil? Bom, eu diria que ela seja proporcional, compatível também com o grau de descumprimento da legislação trabalhista, né? Principalmente no tocante a você contratar o empregado por uma determinada carga horária e não remunerar as horas excedentes. Essa é uma prática extremamente comum. Com a reforma trabalhista, um empregado poderá trabalhar até 12 horas, né, das atuais 8, prorrogáveis até 10, o Congresso aprovou que o empregado poderá cumprir até 12 horas sem a remuneração do trabalho extraordinário, porque essas horas ficarão, elas ficarão retidas num banco de horas que será administrado pelo próprio empregador. Então, praticamente, o direito às horas extraordinárias, né, do trabalhador brasileiro, ele deixa de existir. Ou seja, reforma trabalhista mesmo só a partir de novembro, as consequências. Ela entra em vigor a partir de novembro. Ok. Doutor Alvino, um abraço para o senhor. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos prestados aqui ao nosso programa Balanço Geral. Portanto, a partir de novembro, você vai ter mudanças na legislação trabalhista.